Então, eu preparei uma palestrazinha de um tema muito legal, né? Eu sou de todas das grandes áreas olímpicas aí, digamos, do ensino médio, né? A combinatória, a álgebra, a geometria, a teoria dos números, eu sou mais apaixonado pela geometria. Ultimamente eu estou me identificando muito com a combinatória, mas a geometria realmente é o meu grande amor. E aí eu pensei, bom, eu tenho um tempinho assim, 1h30, dá tempo de fazer uma coisa legal eu vou colocar um problema motivação, eu vou caminhar na direção de resolver esse problema usando os resultados dessa belíssima transformação geométrica que se chama inversão. Se der tempo, eu faço as demonstrações eu vou fazer algo na contramão do que normalmente eu faço. Em geral, essa aula eu faço de uma maneira diferente da que eu vou fazer hoje. Normalmente eu demonstro primeiro todos os resultados da inversão, né, todas as aplicações e as propriedades que existem, e em seguida eu vou para os problemas. Só que eu tenho medo de demorar muito tempo nas demonstrações dos resultados e não chegar no ponto mais legal da aula, que é resolver um belíssimo problema. E aí eu fiz o seguinte, eu digitei uma notazinha curtinha, né, tem 5 páginas, eu já passei para a Kellen, ela disse que vai colocar aí no drive da aula, e aí, caso não dê tempo de demonstrar as propriedades, elas estão demonstradas nesse material. Inclusive, eu coloquei a demonstração do maravilhoso teorema de Feuerbach, usando inversão, então vai valer a pena depois dar uma olhada nas notas de aula, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Vocês vão ver que meus olhos sempre vão estar brilhando, porque isso aqui é muito lindo, geometria é uma coisa fascinante. Então, vamos lá. Seguinte, primeiro, qual é o problema, a motivação da aula? Na verdade, eu construí a minha aula para chegar no seguinte problema. Então, eu vou colocar assim, problema, motivação. Essencialmente, é o seguinte, eu tenho 4 círculos, que eles são tangentes 2 a 2 da seguinte maneira. Então, tem esses 4 círculos aí, e eles se tangenciam 2 a 2, assim. Tem um ponto de tangência aqui, outro ponto de tangência, mais um aqui, mais um aqui. E eu vou chamar esses círculos de, bom, por exemplo, gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. O que eu quero provar é basicamente o seguinte, que esses 4 pontos que apareceram, eles podem ser concíclicos ou colineares. Porque, claro, essa conclusão final vai depender de como os 4 círculos estão dispostos. Mas eu afirmo, nessa configuração que eu desenhei, né, os 4 pontos que eu marquei ali de tangência, eles serão concíclicos. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer um círculozinho aqui passando por eles. Tá bonitinho. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que eles são concíclicos. Então, meu desejo é provar isso. Nessa configuração que aí estão os círculos, né, eles são concíclicos, ou seja, esses 4 pontos pertencerão a uma circunferência. Eles serão vértices de um quadrilátero inscritível. Existe uma outra possível configuração, e no final da demonstração, a gente vai conseguir enxergar de maneira bem distinta e de maneira bem maravilhosa as 2 situações podendo ocorrer, né? Os 4 pontos sendo concíclicos ou os 4 pontos sendo colineares. Mas, só antecipando, né, qual seria uma outra possibilidade de eles serem colineares? A maneira deles serem colineares é essa daqui, ó.
Você tem as circunferências dispostas dessa forma. Prontinho. E aí, se elas estão dispostas dessa forma, estão aqui os meus pontos de tangência, e aqui esses carinhas, bom, eles vão ser nessa situação. Não ficou muito bonitinho, não, mas a gente usa o teorema do ponto gordinho, né? A gente está engordado aqui e a gente vai ver que eles são colineares. Então, essa situação em que eles são colineares, tá? Ok. Esse é o problema motivação da aula. Eu vou caminhar na direção de tentar provar isso aí. Mais uma vez, a gente nomeia aqui as circunferências, gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. Mas, para isso, eu vou fazer uma apresentação de uma maravilhosa transformação geométrica, para mim, a mais bela de todas as transformações geométricas, isso é opinião pessoal, se chama inversão. Eu posso também citar aqui algumas literaturas muito boas, né, para vocês estudarem depois essa transformação, mas eu escolhi uma, né, afinal, como a gente está aqui no espaço olímpico, eu escolhi uma que eu acho que talvez seja a mais didática de todas. Se vocês puderem olhar para a imagem da câmera do computador, tem um livro aqui que foi publicado pela coleção Círculos Olímpicos da UBMEP, são os Círculos Matemáticos de Berkeley, volume 1. Eu acho que nesse livro tem, acho que a aula mais didática de inversão que eu já li na minha vida. Eu acho que essa é uma boa referência de estudo. Depois eu coloco o link, eu passo o link do livro para Kellen colocar também aí para vocês, mas acho que essa é a versão mais didática de inversão que vocês vão ter. Bom, mas então vamos lá, né? Vamos continuar a minha aula. Eu vou definir essa transformação chamada de inversão. Essa transformação ela vai transformar pontos do plano em pontos do plano, só que eu vou precisar de uma circunferência referência que será chamada de circunferência de inversão. Então, vamos à definição dessa transformação geométrica e os efeitos que essa transformação geométrica causa nas figuras planas. Tá? É importante isso aí, a gente precisa entender quais são as imagens, né, que serão produzidas de determinados lugares geométricos, e isso vai ser extremamente útil para a nossa aula. Bom, primeiro vamos definir isso aqui. Vamos definir a nossa inversão. Essencialmente, eu tenho uma circunferência referência, que será chamada carinhosamente de circunferência de inversão. Essa circunferência vai ter centro O e vai ter raio R. E ela vai fazer uma associação entre os pontos do plano da seguinte maneira. Vou escolher um ponto do plano, esse ponto pode estar no interior da circunferência, pode estar sobre a circunferência, pode estar fora da circunferência. O único ponto que a gente não vai ter inverso é o centro da circunferência de inversão, o O. Então, esse ponto ele não vai ter, eu não vou definir uma imagem inversa para ele, tá? Mas todos os outros pontos do plano, eles vão ter o seu respectivo inverso. Tá, mas como é que é a associação entre esses pontos? Eles são associados da seguinte maneira. Eu escolhi um ponto aqui no exterior, chame-o de P, não é? E esse ponto no exterior vai ter um ponto P' no interior da circunferência, colinear em que O, P e P' são colineares. A primeira coisa que a gente vai ter é que O, P e P' são colineares. E a associação entre eles é dada através dessa igualdade aqui.
comprimento do segmento OP multiplicado pelo comprimento do segmento OP'. Isso aqui vai ser R ao quadrado, em que o R é o comprimento do raio da tal circunferência de inversão. Então, essa circunferência aqui, ela é carinhosamente chamada de circunferência de inversão. Certo. O que eu vou fazer agora é mostrar. Primeiramente, eu vou mostrar. Se sobrar tempo no final, eu vou demonstrar por que acontecem as propriedades que serão mencionadas agora. Eu vou objetivar, tentar resolver o problema, que é o foco principal da aula. Sobrando um tempinho no final, eu volto e faço as demonstrações de todos os resultados. Caso não sobre tempo, já estão nas notas, eu digitei as demonstrações para vocês. Mas, basicamente, é o seguinte, não é? Algumas coisas são fáceis de identificar. Se um ponto do plano estiver no exterior da circunferência de inversão, a sua imagem através da inversão, que vai ser o ponto P', necessariamente vai estar no interior da circunferência. Se um ponto estiver no interior da circunferência de inversão, a sua imagem inversa, o seu ponto inverso, vai estar no exterior. E, claro, os pontos que estão sobre a circunferência de inversão são aqueles que ficam fixos, né? Então, aqui são os pontos que ficam fixos com a inversão. São os únicos pontos do plano que ficam fixos com a inversão. Certo? Tá. Mas o meu interesse, como eu falei, é ver o efeito que essa transformação causa em alguns lugares geométricos, especialmente retas e circunferências. Eu vou me concentrar apenas nesses dois tipos de lugares geométricos, as retas e as circunferências. Então, como que vai se comportar a imagem de uma reta, né, quando a gente aplica uma inversão, né, sobre todos os pontos dessa reta? E qual que é a imagem de uma determinada circunferência? Então, vamos lá. Eu vou mostrar as propriedades. Então, vou colocar assim, propriedades. Como vão se comportar as imagens de alguns lugares geométricos? Eu vou considerar algumas situações muito específicas aqui. A primeira situação muito específica é: eu vou tomar uma reta que passa pelo centro da circunferência de inversão. Essa vai ser bem fácil concluir que a imagem vai ser a própria reta. Mas, primeira situação que a gente vai analisar é: meu desejo é ver ou entender o comportamento de uma reta, da imagem de uma reta que passa pelo centro da circunferência de inversão. Como que vai se comportar isso aqui? Bom, eu vou fazer um desenho. Está aqui a minha circunferência de inversão, né? E pela própria definição que eu dei, talvez essa situação seja a situação mais simples de identificar, que a imagem de uma reta que passa pelo centro de inversão vai ser a própria reta, né? Claro, tirando o centro da circunferência. Imagine aqui essa reta. A gente sabe que a imagem desse ponto P vai ser um ponto, digamos, P', que é colinear com o P e com o O, que é o centro da circunferência de inversão. Se você pegar um ponto, sei lá, Q, que vai estar bem aqui, a imagem inversa dele vai ser o Q', né, que vai estar já dentro da circunferência de inversão. Se você pegar um ponto R, que é esse aqui, a imagem inversa dele é ele próprio. Tá? Então, aqui não é difícil de perceber que a imagem de uma reta que passa pelo centro da circunferência de inversão
é a própria reta. Então, ok, esse é um exemplo bem interessante. O próximo exemplo é o seguinte. E qual seria a imagem de uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão? Como que vai se comportar a imagem dessa reta? Bom, vamos ver. Eu vou desenhar aqui, vou escrever o que eu quero falar primeiro. Uma reta que, ao final da aula, eu consigo gerar um PDF dessas notas aqui e passo para todos vocês. Imediatamente após a aula, eu já gero um PDF dessas notas aqui e vocês já recebem tudo. Tá? Então, reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão. Então, o que vai acontecer? Só para eu me situar de tempo, como que eu tenho de tempo, Vitor, Kellen, só para eu me situar, para eu não me perder muito, não me empolgar. Pode ir até umas 15 para as 6, Cícero. Show de bola. Beleza. Obrigado, Kelly. Vamos lá. Então, imagine, está aqui a nossa circunferência de inversão, centrada aí no seu ponto O, mas eu vou pegar uma reta no exterior. Tá? Pode ser no exterior ou não, mas eu vou pegar essa reta que está bem aqui. Chame-a de R. Então, o que a gente viu facilmente, se eu voltar aqui para a telinha anterior, é que eu falei o seguinte, se um ponto estiver no exterior da circunferência de inversão, a sua imagem vai aparecer no interior. Se um ponto está no interior da circunferência de inversão, a sua imagem vai estar no exterior. E os pontos que estão sobre a circunferência de inversão, eles vão ficar fixos com a inversão. Então, por exemplo, essa reta ela está totalmente no exterior da circunferência de inversão. Então, a sua imagem inversa através da inversão, ela vai estar totalmente no interior. Uma outra coisa extremamente importante que eu preciso falar é que a inversão ela é uma transformação chamada de involução. É que se você aplicar 2 vezes a inversão, ela volta para a figura original. Isso vai ser extremamente usado nos problemas. Na verdade, isso é a principal maneira de se atacar o problema. É usar o fato de que a inversão ela é uma involução. Então, você vai aplicar a inversão uma vez, vai transformar o problema, vai resolver um novo problema, depois você aplica de novo e volta para a figura original. Então, isso é que é a parte interessante. Né? Então, o inverso do ponto P ao ponto P', o inverso do ponto P' ao ponto P. Se você aplicou 2 vezes, aí você volta para a figura original. Então, a gente acabou de dizer o seguinte, olha, eu quero saber como se comporta a imagem dessa reta. Então, a imagem dessa reta vai ser uma circunferência que passa pelo centro de inversão. Então, é isso aqui. Vai ser um negócio mais ou menos assim. Claro que o centro da circunferência, ele não é o inverso de ninguém. Ou, sei lá, você pode dizer que eu trouxe o infinito dos 2 extremos da reta, aí se você prolongar, olhar para os 2 extremos da reta, né? Então você trouxe o infinito para o centro da circunferência de inversão, certo? Mas, essencialmente, a imagem de uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão é uma circunferência que vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Então, aqui, eu posso dizer que... Oi, pode falar. Desculpe. A imagem vai ser o R'. Desculpe interromper. Fique à vontade. Dizer que a imagem de um ponto no infinito seria nesse centro. Eu posso falar isso aí. Inicialmente, eu defini que o centro da circunferência de inversão ele não tinha a sua imagem, mas a gente pode forçar a barra e dizer que o centro é a imagem do infinito. Tá. Tudo bem? Obrigado. Se você pegar o software, o GeoGebra, por exemplo, e
e ficar brincando com a inversão, que ele tem a ferramenta da inversão, você consegue ver isso aí. Se você, por exemplo, pega uma reta e começa a passear em direção aos extremos da reta, né, para os dois lados, você percebe que a imagem ela vai se aproximando lá do centro da circunferência de inversão. Então, não importa para que lado da reta você vá, mas é como se você trouxesse o infinito para o centro da circunferência de inversão. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Né? Se eu precisar de demonstrar isso aqui, eu demonstro no final. Eu vou primeiro ver todas as propriedades e, em seguida, a gente resolve o nosso problema e volta para as demonstrações. Tá, então, primeira coisa, duas situações. Eu já sei como se comporta a imagem de uma reta. Se a reta passa pelo centro da circunferência de inversão, a imagem dela vai ser ela própria. Se a reta não passa pelo centro da circunferência de inversão, a imagem dela vai ser uma circunferência que vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Bom, e como vão se comportar as imagens de circunferências, né? Também é a mesma coisa. Uma circunferência pode passar ou não pelo centro da circunferência de inversão. Bom, vamos lá para a próxima página. Agora, eu quero ver como se comporta a imagem de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão. Bom, aí, essencialmente, a gente já tem uma noção do que vai acontecer. Está aqui a nossa circunferência de inversão, ela tem centro O, e aí você tem aqui uma determinada circunferência. Vou fazer uma circunferência diferente. Vou fazer uma circunferência assim. Pronto. Ficou legal essa circunferência aqui, porque ela não está inteiramente no interior. Tá, Cícero, então qual que vai ser a imagem dela, né? Bom, tá aqui, ela está passando no centro da circunferência de inversão. Então a gente viu que pontos do interior da circunferência de inversão vão ser jogados para fora da circunferência de inversão. Pontos que estão no exterior da circunferência de inversão são jogados para dentro. E os pontos que estão sobre a circunferência de inversão, eles ficam fixos com a inversão. Ah, que legal! Por quê? Porque esse ponto e esse aqui, eles vão ficar fixos com a inversão. E a imagem de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão é uma reta, que não vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Então, se eu chamar, por exemplo, essa circunferência aqui de sigma, tá? Essa daqui vai ser a sigma linha, que é a sua imagem inversa, certo? Então, por que, Cícero, que ela é exatamente essa reta? Porque a gente viu que esses dois pontos aqui, eles ficam fixos com a inversão e eles vão definir uma única reta. Né? Os pontos de fora, né, da circunferência foram levados para dentro. Então, basicamente, se você... Lembre, um ponto, a sua imagem inversa e o centro, eles são colineares. Então, por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ó, chame esse ponto aqui de P, a imagem desse ponto P, esse ponto P' bem aqui, ó, que é colinear com o O. Esse aqui é o centro da minha circunferência de inversão. Certinho? Então, o ponto de fora vai ser levado para dentro, o ponto de dentro vai ser levado para fora, né, e os pontos que estão sobre a circunferência de inversão, eles ficam fixos. Então, a imagem de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão é uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão. E vamos à última das situações que eu quero para resolver o meu problema e vou fazer algumas
aplicações interessantes aqui para vocês. E logo em seguida eu vou me concentrar em tentar demonstrar esses resultados, que eu acho que vai sobrar tempo sim, né? Pelo que a Kelly me falou do horário, então acho que vai dar tempo sim. Então vamos nós aqui, né? Agora, a próxima situação é uma circunferência que não passa pelo centro da circunferência de inversão. Qual é a sua imagem inversa? É uma outra circunferência e que também não vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Então, vamos nós aqui. Está aqui a minha circunferência de inversão. Ela tem centro O. Ela é a circunferência gama. E aí eu vou considerar aqui, por exemplo, uma circunferência aqui no exterior. Não é? A sua imagem inversa vai ser uma circunferência aqui no interior. Tá? Então, se essa daqui é a circunferência sigma, essa daqui vai ser a sigma linha. Tá? Então, perceba que a sigma está totalmente... Está parecendo um epsilon isso aí, né, meu? Esse sigma aí tá meio epsilon. Bom, mas o que importa é que a imagem dessa circunferência de fora é uma circunferência do interior, tá? Então, o que eu precisarei para os meus problemas, para resolver o meu problema motivacional, eu já mencionei. Como se comporta a imagem de uma reta que passa pelo centro da circunferência de inversão? É a própria reta. A imagem de uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão vai ser uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão. A imagem de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão é uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão. E, finalmente, a imagem de uma circunferência que não passa pelo centro vai ser uma outra circunferência que também não irá passar pelo centro. Bom, pretendo sim demonstrar todos esses resultados aí. As demonstrações são consequências imediatas. Imediatas é muito ofensivo, acho que é muito pesado falar, mas decorre da definição bonitinho. Tá? A gente usa a definição e consegue chegar bonitinho aí nas demonstrações. Certo. Eu vou fazer alguns exemplos que serão úteis para resolver o meu problema motivação. Tá? Então, 2 exemplos muito úteis. Ó. Vou colocar aqui exemplo 1. O meu primeiro exemplo é um exemplo muito legal, que é o seguinte. Se eu tiver essa configuração ocorrendo, eu tenho uma determinada reta, eu tenho uma circunferência, chame-a de, sei lá, gama, e eu vou ter uma reta tangente a essa circunferência. E, bom, vai ser tangente nesse ponto que eu vou chamar de ponto P. Está aqui o centro da circunferência de inversão. E essa reta aqui, chame-a de R. Bom, eu quero saber agora como vai ficar a imagem da figura quando eu aplicar uma inversão aí. Certo, mas lembrem, para você aplicar uma inversão, você tem que ter uma circunferência referência. Deixa eu fazer diferente aqui, né? Essa circunferência eu vou chamar de sigma. Porque eu vou chamar tradicionalmente, e o centro dela eu vou chamar de Q. A circunferência de inversão, né? Vou deixar O mesmo. A circunferência de inversão vai ser construída agora. Né? Lembra? Para a gente aplicar uma inversão, eu preciso ter uma circunferência referência. Então, eu vou escolher uma circunferência muito apropriada aqui. Eu vou escolher uma circunferência
cujo centro é exatamente esse ponto de tangência aí, o ponto P. Imagine que eu tomei uma circunferênciazinha aqui, que vai ser a minha circunferência de inversão, e essa daqui é a minha circunferência gama. Essa é a circunferência de inversão. E aí fica o grande dilema, não é? Ora. Como que vai ficar a imagem agora, né? Então, meu desejo agora é o seguinte. Como vai ficar a imagem após eu aplicar a inversão? Bom, vamos com calma. Vamos pensar aqui, não é? A gente tem duas figuras aí, né? Uma circunferência sigma, que passa pelo centro da circunferência de inversão, e uma reta R, que também passa pelo centro da circunferência de inversão. A imagem de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão é uma reta. Então, a gente vai ter bem aqui sigma linha. Mas e a reta R que passa pelo centro da circunferência de inversão? A imagem é ela própria, né? Então, a gente vai ter isso aqui acontecendo. Ó. Só que eu vou fazer uma afirmação, né, muito importante, que é o seguinte. Sigma linha é paralelo a R linha. Esse é o resultado bonito. Não é? E aí fica a pergunta, né? Mas por que elas são paralelas? Lembram que a inversão ela é uma involução? Né? Então, vamos fazer o seguinte, eu já desenhei o negócio bonitinho, né? A gente viu que a gente vai ter duas retas paralelas, mas vamos dar uma coxambrada aqui. Ó. Vamos fingir que, sei lá, essa reta aqui vai se encontrar com essa daqui num determinado ponto X. Né? Aí, pense o seguinte, quando eu aplicar a inversão de novo, sigma linha vai ser sigma, ou seja, a imagem de sigma linha é sigma, ou seja, é aquela circunferência sigma. A imagem de R linha vai ser a reta R. Então, se essas duas retas, sigma linha e R linha, tivessem um ponto de intersecção X, a imagem desse ponto X teria que estar nas imagens inversas, né? Ou seja, a imagem do ponto X deveria pertencer à imagem... Bom, vai ficar feia essa anotação aqui, mas a imagem do X deveria pertencer a essas duas imagens aqui, né? Só que as imagens, no caso aqui é sigma e aqui é R. E o único ponto de intersecção de sigma e R, né, é o ponto P. Que, bom, eu tinha definido que o centro da circunferência de inversão não tem inverso, mas se a gente quiser dizer, ele, na verdade, vai ser o infinito que foi trazido para ele. Né? Então, por isso que não pode acontecer esse fenômeno que eu forcei a barra aí, que é de as retas não se das retas se encontrarem, desculpa. No caso, elas não vão se encontrar. Então, esse fenômeno que eu tentei forçar a barra aqui, ó, ele não vai ocorrer. Tá? Exatamente por isso. Quando você aplica a inversão de novo, como ela é uma involução, esse ponto X, ele teria que estar, a imagem do ponto X, na verdade, teria que estar em sigma e em R. Tá bom? Então, mas aí é que está. O centro da circunferência de inversão foi um ponto no qual eu não defini a inversão. O que a gente viu é que o máximo que poderia acontecer é trazer o infinito, mas perceba que esse ponto, acho que a Samantha perguntou aí no chat, esse ponto P, né, ele seria um ponto bem definido aí, que eu defini perfeitamente, ele não seria um ponto ideal do infinito, né? É como se essas retas se encontrassem nesse ponto, esse ponto P não seria o ponto do infinito, ok? Então, por isso que elas serão retas paralelas, tá? E
essencialmente vai acontecer a mesma coisa. Se não tiver ficado claro, no finalzinho eu volto e discuto isso aí de novo. Tá bom, Samantha? Mas vamos continuar aqui. Então, agora a gente vai para um exemplo 2, que é extremamente semelhante a esse, que é o seguinte. Ali eu tomei uma reta e uma circunferência. Mas e se a gente tem duas circunferências assim? Pronto. Eu tenho essas duas circunferências aqui, né? Circunferência sigma e a circunferência π. Bom, dá para a gente também fazer uma discussão sobre a distância entre os... O Antônio perguntou aí no chat. Dá para a gente ter uma... Como calcular, Antônio? O comprimento do segmento gerado pelos pontos inversos em função, tá, da posição deles, dos pontos originais no plano e do raio da circunferência de inversão. Então, o raio da circunferência de inversão ele interfere fortemente no comprimento do segmento inverso, certo? Então, o raio da circunferência de inversão, sim, ele tem influência no comprimento do segmento inverso. Não sei se eu conseguirei chegar a esse ponto, tá? Mas, já respondendo sua pergunta, sim. Bom, aí o que acontece? Eu quero aplicar uma inversão aí, tá? Essas circunferências, elas também são tangentes em um determinado ponto P. Vou colocar ponto P, não. Vou colocar ponto O, bem aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma inversão centrada nesse ponto, para saber como é que vai ficar o comportamento da imagem dessas duas circunferências. E vai acontecer a mesma coisa. Essencialmente, agora, eu vou ter uma circunferência, que vai ser a minha circunferência de inversão, que é essa daqui. Essa vai ser a circunferência gama. Quando eu aplicar a inversão com relação a essa circunferência gama, né, centrada no ponto O, a circunferência sigma vai se transformar numa reta, e aí a justificativa é essencialmente a mesma, tá? Que foi dada na tela anterior. Isso aqui vai ser sigma linha, a gente vai ter aqui a reta π linha, tá? E essas duas retas, elas serão paralelas, tá? E aí a justificativa é a mesma, né? Se elas se encontrassem num determinado ponto P, esse ponto P ele teria que estar nas duas figuras iniciais, né? A sigma e na π. Então, ele teria que ser o ponto O. Então, que na verdade a gente viu que é um ponto que não está definida a inversão. Bom, ok. Eu tenho, digamos, os elementos principais para fazer o meu problema. Eu vou começar a resolver o meu problema motivação, a partir dessas informações aí. Vamos tentar agora começar a resolver o nosso problema motivacional. Então, vou começar a escrever aqui. Resolução do problema motivação. Pense da seguinte maneira, né? Vou fazer aquele desenho de novo. Estão aqui as 4 circunferências. Chame-as de gama 1, gama 2, gama 3, gama 4. Esse ponto aqui, chame-o de A1, A2, A3 e A4. Bom, como a gente viu, nessa situação específica aqui,
eu quero provar que esses pontos são concíclicos, né? Numa outra situação de disposição das quatro circunferências, essencialmente eles seriam colineares. Tá, mas então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses pontos de tangência, está muito claro isso, né? Que eu vou escolher um desses pontos de tangência para aplicar a minha inversão, né? Ou seja, eu vou construir uma circunferência de inversão centrada em algum desses pontos de tangência para claramente usar essa situação do exemplo 2, para ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Meu desejo agora é fazer o seguinte: vou pegar uma circunferência de inversão que vai estar centrada em A1. Cícero, e o raio dela? Raio qualquer. Eu não tô interessado na métrica, não. Eu estou preocupado na topologia dos lugares geométricos e não em métrica, certo? Então, beleza. O que vai acontecer é o seguinte: essa vai ser a minha circunferência de inversão. Gama será a circunferência de inversão. E ela está centrada no A1, certo? E aí, ok. Vamos ver agora como é que vai se comportar a imagem dessas quatro circunferências, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gama 1 e gama 2 vão virar duas retas paralelas. Então, eu vou começar a fazer o meu desenho bem aqui, ó. Bem aqui vai estar, digamos, gama 1 linha, e bem aqui, digamos, vai estar gama 2 linha, certo? Aí você olha para gama 3. Espera lá. Gama 3, né, é uma circunferência que não passa pelo centro da circunferência de inversão. Então, a sua imagem vai ser uma circunferência que também não vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Mas espera aí, gama 3, ela tangencia gama 2 e ela tangencia gama 4. Então, a imagem de gama 3, que vai ser gama 3 linha, que vai ser uma outra circunferência, ela vai ser tangente, né, à imagem de gama 2, a gama 2 linha. Esse ponto A2 ele vai ter o seu ponto inverso, que é o A2 linha. O A2 linha tem que estar em gama 2 linha e em gama 3 linha. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu tenho uma circunferênciazinha bem aqui. Mais ou menos aqui. Essa circunferência ela vai representar gama 3 linha. E esse pontinho que está bem aqui, ele vai ser o A2 linha, porque ele está na imagem de gama 2 linha, desculpa, na imagem de gama 2, que é a gama 2 linha, e na imagem de gama 3, que é a gama 3 linha. Então, está lá o A2 linha. Ok. Gama 4. Gama 4 é uma circunferência que não passa pelo centro da circunferência de inversão. E, portanto, a sua imagem é uma circunferência e que também não vai passar pelo centro da circunferência de inversão. Mas veja bem, a imagem de gama 4 vai ter que tocar a imagem de gama 3, lá em A3'. Então, eu vou desenhar agora uma circunferência gama 4', que vai ser tangente à gama 3', mas que vai ser tangente à gama 1'. Tá? Por quê? Porque tem que tangenciar os dois. Então, a gente tem que ter isso aqui agora. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Esse aplicativo aqui fica mais fácil de resolver. Isso aqui, na verdade, vai ser gama 4'. Certo? Cícero, vamos identificar os pontos. Esse ponto que está bem aqui, ele é um ponto que está em gama 3' e em gama 4'.
Ou seja, ele tem que ser exatamente o A3'. E, finalmente, eu tenho um outro ponto bem aqui, que é esse cara aqui. Pessoal, acho que a gente caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo agora, mas de repente deu uma Eu tô queda ouvindo aqui. também. Tá, acho que travou para todo mundo. Aí agora Cícero já está compartilhando e já voltou aí. Ah, tá. O Cícero, eu acho que o Cícero caiu, não? Não, porque ficou participante tudo zerado. Todo mundo congelou e Mas eu tô vendo que o Cícero não só tá voltou o aqui. Cícero, só voltou a tela, né? Então, o Tô Cícero falando não com tá ele. aqui. Ele tava como host. É, aí voltou para E você, né, Vitor? sim, voltou, mas ele caiu. Agora eu vou ver aqui com ele o que a gente faz aqui. Vou pedir para todo mundo É, eu falei com aguardar. ele aqui também. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Pronto, Ô, Sim, agora Cícero, vai dar bom. eu acho que você caiu naquela hora lá, a gente ficou É, todo mundo isso. aqui esperando. Tá, Pronto. beleza. Conseguem ver a tela aí direitinho agora? Tá tudo ok? Tá tudo ok. certinho. Show. Ok. Show de bola. Então, maravilha. Então, só voltando aqui, eu fiz uma. Essa é a imagem, essa é a figura inversa depois de aplicar uma inversão com o centro, com a circunferência de inversão centrada em A1. Né? Vocês devem estar se perguntando, talvez, onde que está o ponto A1? Bom, nesse momento ele não me interessa. Eu não estou muito preocupado em onde que está o ponto A1 aí, não. Certo? Mas essa é a configuração da imagem inversa. Certo? O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Né? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um desenhozinho melhor. Aqui eu vou dar uma prolongadinha para cima. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui gama 3'. Tá, olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse ponto A3'? Por esse ponto, eu vou traçar uma reta tangente comum a gama 4' e a gama 3'. Vou traçar essa reta bem aqui que eu vou usar a cor vermelha. Ixi, acho que não ficou legal. Pronto, acho que ficou bom. Né? Essa reta aí, ela é para ser uma reta tangente comum. Pronto, agora acho que ficou bom. Então, ela está passando bem aqui, ó. Ela está passando bem aqui. E aí, quando eu construo essa reta, sei lá, chame-a de R. Essa reta R, ela é tangente comum à gama 4' e à gama 3', e ela produz dois pontos bem importantes. Esse aqui, chame-o de P, e esse aqui, chame-o de Q. Não é? Um comentário.
não é? A gente já sabe, eu não escrevi, mas deveria ter escrito, que gama 1' é paralelo à gama 2'. É a primeira situação lá, quando eu comecei a fazer a imagem da figura inversa. Não é? Essas duas retas, elas são paralelas. E aí, galera, eu tracei uma reta tangente comum a essas duas circunferências, gama 3' e gama 4', passando por A3'. E foram gerados esses pontos P e Q. Bom, lá das aulas de geometria plana do ensino fundamental, não é muito difícil lembrar que esse ângulo aqui e esse, eles são iguais. Eles são ângulos que a gente chama de alternos internos de retas paralelas. Lembrem, as retas gama 1' e gama 2' são paralelas. Tá? Então, esses dois ângulos eles são iguais. Além disso, existe um resultado que é vulgarmente conhecido como teorema do bico, né? É a propriedade dos segmentos tangentes. Se a gente tem uma circunferênciazinha aqui, e por um ponto externo a essa circunferência, eu traço, sei lá, pega esse ponto P aqui, e eu tracei duas tangentes A e B. Né? Então, existe um resultado que diz que PA é igual a PB. Certo? Bom, estão conseguindo ver a tela toda direitinho? A figura não está tendo nenhum corte, não? Está cortando alguma coisa? Está perfeito, né? Certo. Bom, então, PA e PB são iguais. Né? Isso aqui tem livro didático que chama de teorema do bico. Mas, propriedade dos segmentos tangentes. Vulgarmente conhecido como teorema do bico. Bom, mas aí o que acontece, né? Vamos usar esse resultado onde? Aqui, ó. Se você colorir esse pedacinho aqui e esse, ou seja, esses dois carinhas, eles são iguais. Ó. Esses dois segmentos têm a mesma medida. Tá, Cícero, beleza. Mas esses dois aqui também, ó. Esse e esse aqui são iguais. Tá, Cícero, mas qual que é o objetivo de você fazer isso aí? Certo, vamos lá. Experimente ligar do A3' para o A2'. O que acontece é que eu tenho um triângulo aqui isósceles. Né? O triângulo QA3', A2', ele é um triângulo isósceles, tá? Porque os segmentos QA3' e QA2' são iguais. Ah, legal. Então, esse ângulozinho bem aqui, se você fizer uma conta rápida, né, ele vai ser 90 graus menos alfa sobre 2, e esse aqui também, né? Ele vai ter que medir 90 graus menos alfa sobre 2, para que a soma de tudo seja 180 graus. Tá? Triângulozinho isósceles. Mas aí eu faço a mesma coisa ligando o A3' com o A4'. Vou ligar bem aqui, ó. Vou ligar esses dois aqui. E aí, se você fizer, a gente tem que o PA3' e o PA4' são iguais. Deixa eu escrever, né? PA3' é igual ao PA4' e o QA3' é igual ao QA2'. Então, isso faz com que esse ângulozinho bem aqui, ele meça 90 graus menos alfa sobre 2, da mesma forma que esse aqui. Os dois medem 90 graus menos alfa sobre 2. Ah, mas olha que legal. A gente já tinha que P, A3' e Q, eles são colineares, né? Esses caras aqui são colineares. Porque eu tracei uma reta tangente comum às circunferências gama 4', gama 3', passando por A3'. Então, a gente tem uma colinearidade. Então, como P, A3' e Q são colineares, e esses dois ângulos aqui, no caso, esse e esse aqui, são iguais, eu posso afirmar que a gente acabou de ganhar que A4', A3'
e A2' são colineares. Esse é o ponto maravilhoso da aula. A gente chegou numa conclusão fantástica, né? Conclusão fantástica é que esses caras aqui são colineares. Ó. Pronto. Então, a gente tem uma reta que passa por eles. Sei lá, chama essa reta de S. Né? A reta S é a reta que passa por A2', A3' e A4'. Agora eu vou naquele processo de voltar para a figura original. Eu vou aplicar a inversão de novo. Né? Aplique a inversão de novo. Então, como é que vai se comportar essa reta S? É isso que vai ser interessante agora. Bom, veja bem, logo no início, quando eu comecei a resolver o problema, eu perguntei para vocês assim, onde que está o ponto A1? Eu disse, olha, eu não tenho noção de onde que está o ponto A1. Eu não sei a localização geográfica dele. Mas tem duas possibilidades para o ponto A1 na hora que eu definir a figura inversa. Né? O ponto A1 ele pode estar sobre a reta S ou não. Só tem essas duas possibilidades. Ou ele pertence à reta S, né? Ou seja, vou chamar esse daqui de reta S. Então, o ponto A1 ele pode pertencer ou não à reta S. Então, sei lá, faz uma coisa feia aqui. Ó. Digamos que o A1 esteja aí. Né? Então, agora eu estou considerando que o A1, A2', A3' e A4' são colineares. Aí, olha que maravilha. Se eu aplicar a inversão de novo, essa reta S ela vai estar passando pelo centro da circunferência de inversão. E a gente viu que uma reta que passa pelo centro da circunferência de... na primeira... Não, exatamente. Deixa eu fazer o caso em que o A1 não está na reta primeiro. Pronto, que é exatamente o caso que eu quero. Né? Esse vai ser o caso que eu quero, que é o caso da figura do problema. Vamos considerar o caso em que o A1 não pertence à reta S. A Samantha fez uma intervenção providencial aí. O ponto A1 não pertence à reta S. Né? Então, o que acontece? Na hora que eu aplicar agora a inversão, com relação à circunferência gama, né, que está centrada em A1, como que vai ficar a imagem de S? Olha, essa é uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão. Então, a sua imagem, a imagem da reta S, vai ser uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão. Então, quem são os caras que vão estar em cima dessa circunferência? Ora, a imagem do A2' vai estar na imagem do S. Só que a imagem do A2' é o A2. A imagem do A3' é o A3. E a imagem do A4' é o A4. Então, nessa configuração em que o A1 não pertence à reta S, na hora que eu aplicar a inversão, a gente vai ter uma circunferência que vai passar por A2, por A3, por A4 e por A1, que é exatamente o que o nosso problema quer aqui, né? É essa circunferênciazinha bem aqui, que vai passar por esses 4 pontinhos, certo? E a outra situação, que não é a situação do desenho, é se o ponto A1 estivesse aqui em cima, se o ponto A1 estivesse sobre a reta S, né, aí eu vou atrás agora de qual é a imagem inversa da reta S. A imagem inversa da reta S é uma própria reta. Então, a gente teria A2, A1, A3 e A4, todos eles colineares. Então, como todos eles são colineares, não é a situação do problema, seria essa situação que eu coloquei logo no início aqui. Está aqui. Seria essa situação aqui. Né? Com os 4 pontos, sei lá, A1, A2, A3 e A4, todos eles colineares. Certo? Bom,
no meu... Tá voltando aos pouquinhos. Acho que eu voltei rápido demais. Pronto, acho que já está na figura final. Então, pergunta, ficou claro para todos aí que nessa configuração os 4 pontos são concíclicos, ou seja, nessa configuração o A1 ele não pertence à reta S. Ele não está na reta S. Tudo bem? A Samantha fez uma pergunta assim, na primeira situação a reta S não existe. Na verdade não, né? Ela tá, não é que ela não existe, ela está oculta. Eu apliquei a inversão e ela apareceu no plano do problema, né? Eu poderia sobrepor as duas figuras, mas ficaria uma coisa muito poluída, fazer a sobreposição. Então, por isso que a gente faz as figuras de maneira separada. Mas, sim, Samantha, a reta S estava oculta na primeira situação. Pessoal, ficou claro para todos aí? Espero que sim. Não é? Esse era o grande objetivo, era resolver esse probleminha, usando essa técnica chamada inversão. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu ainda tenho um tempinho, né? E eu vou aproveitar para demonstrar as propriedades que não foram demonstradas. Eu só mostrei, cheguei, resolvi o problema e agora eu vou demonstrar as propriedades. Então vamos lá, devagarzinho, vamos ver as aplicações, só um comentário, né? De novo, para quem chegou no decorrer da aula, esse livro, se você olhar para a minha imagem aí na câmera, né? Tem um livro que foi traduzido para uma coleção da SBM, que é a coleção Círculos Matemáticos. Existe um livro chamado Círculo Matemático de Berkeley. Esse livro tem, para mim, a aula mais didática de inversão possível. Tá? Vale muito a pena adquirir esse livro, certo? Eu gosto tanto dele que eu tenho o original dele em inglês e eu tenho a publicação dele também traduzida pela OBMAP, né, e pela SBM. Então, vale muito a pena. É um artigo da acho que é Zvezdelina Stankova, é uma professora búlgara que é ex-olímpica, foi medalha na IMO nos anos 80, e é fantástico o artigo que ela escreveu para esse livro, então eu recomendo fortemente. Quer aprender inversão de maneira assim, de maneira muito didática, leia esse livro, esse capítulo desse livro, e claro, os outros capítulos também valem a pena o investimento no livro, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos começar a fazer as demonstrações aqui? Então, eu vou começar a fazer aqui as demonstrações para a gente deixar a aula mais completinha. A primeira demonstração é por que a imagem inversa de uma reta que não passa pelo centro da circunferência de inversão é uma circunferência que passa pelo centro da circunferência de inversão. Vamos lá. Então, a primeira situação é a seguinte. Está aqui a minha circunferência de inversão gama. Está aqui o centro O. E eu tenho bem aqui uma reta. O meu desejo é analisar o comportamento dessa reta. Eu já disse que a imagem dessa reta, né, através da inversão baseada na circunferência gama, vai ser uma circunferência que vai passar por O. Por quê? Vou fazer o seguinte, eu vou baixar a projeção do O sobre a reta E. Vai ser gerado um ponto P, bem aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Aí eu sei, deixa eu fazer uma figura maior. Figuras grandes são melhores de enxergar, né? Sempre. Tem um desenhozinho maior. Então, aqui a circunferência gama, o O e a reta E. Bom, como eu falei, eu vou baixar a projeçãozinha aqui, que é o ponto P. Cadê a imagem inversa do P? Bom, o ponto P está no exterior da circunferência de inversão. A imagem inversa dele é um ponto colinear com o O, P', que está mais ou menos aqui. Vou traçar uma outra reta arbitrária, partindo de O e encontrando a reta E.
Então, traça essa reta bem aqui. E aí a gente define bem aqui um ponto Q. E esse carinha bem aqui, ó, vai ser a sua imagem inversa Q'. Só que aí eu vou provar um resultado muito legal. Lembrem que R é o raio da circunferência de inversão. Como é que todos esses pontos eles estão relacionados? Bom, vamos voltar agora para a definição. Como foi que eu defini a inversão? Um ponto, a sua imagem e o centro da circunferência de inversão são colineares, certo? Mas a gente tem que OP vezes OP' vai ser igual a OQ vezes OQ', e isso aqui vai ser igual a R ao quadrado. Pera, mas essa igualdade aqui, ela é uma igualdade extremamente interessante. Experimente ligar do P para o Q. Experimente ligar aqui do P para o Q. E olhe para essa igualdade que está aí, ó. OP vezes OP' igual a OQ vezes OQ'. Isso é a definição da inversão, né? O ponto P' foi determinado através da igualdade OP vezes OP' igual a R ao quadrado, e o ponto Q' foi determinado também através de OQ vezes OQ' igual a R ao quadrado. Bom, mas veja bem, né? Eu tenho dois triângulos muito interessantes aqui. O triângulo POQ e o triângulo Q', Esses dois triângulos eles têm um ângulo comum. Esse ângulo bem aqui ele é um ângulo comum. Ó. Por exemplo, chame-o de alfa. Ele é comum aos triângulos POQ e Q', Mas aí veja bem, dessa igualdade que ali está, eu tenho que OP está para OQ'. Olha o que é que eu vou fazer com essa igualdade. Tem uma equivalênciazinha bem aqui, né? OP sobre OQ'. Isso aqui é OQ sobre OP'. Eu tenho essa proporção ocorrendo e, além disso, a gente tem que o ângulo P'O Q' é igual ao ângulo QOP. Turma, se essas duas igualdades ocorrem, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que o triângulo Q', ele é semelhante ao triângulo POQ. Então, se eles são semelhantes por um caso de semelhança chamado de lado-ângulo-lado. Né? E aí, se eles são semelhantes, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Né? E aí, se ele é um ângulo de 90 graus, essencialmente, a gente tem 90 graus Celsius. O celular ouviu aqui, começou a falar sozinho. Bom, mas então, se aquele é um ângulo de 90 graus, a gente tem uma circunferência de diâmetro OP' que vai passar pelo ponto Q', né? Que é exatamente essa circunferênciazinha bem aqui. Ó. Essa vai ser a imagem de R, certo? E aí a gente provou que esses caras, né, a imagem de R vai ser necessariamente uma circunferência, né, que vai passar por O, ok? Então, a primeira demonstração está feita. Acho que ainda tem mais 10 minutinhos, né, Kellen? Opa, estava falando com o microfone fechado. Isso. Professor, perdão, pode falar. Só essa última partezinha onde concluiu que é a circunferência pequena. A parte da semelhança dos triângulos, aí eu entendi. Ok, então agora é só você pensar agora no seguinte. Imagine que você vai traçar uma infinidade de retas que partem de O, né, em direção à reta E. Você traçou aqui uma outra reta bem aqui. Você traçou essa retazinha bem aqui. Aí o que vai acontecer? Bem aqui vai ter um ponto R, né? R não, X. Ele vai ter o seu inverso, que vai estar bem aqui assim, ó, o X'. Só que aí
de novo, né? O ângulo OX',P', ele tem que ser um ângulo de 90 graus, né? Então, na verdade, as imagens desses caras vão ser exatamente os pontos que vão estar em cima de uma circunferência que vai ter extremos em O e P', e que O e P' vão ser extremos de um diâmetro, né? É o diâmetro. Beleza. Beleza? Entendi. Tranquilo? Beleza. Pronto. Obrigado. Vou agora fazer o seguinte. O caso da imagem de uma circunferência que passa pelo centro é análogo. Vocês podem imitar isso aí. Eu acho que é mais legal a gente ir para essa situação aqui, que está aqui a minha circunferência de inversão, minha circunferênciazinha gama, e eu tenho bem aqui uma outra circunferência, e eu quero descobrir a imagem dela, né? A circunferência sigma. Tá. A gente já sabe que, a figura inversa vai ter que estar inteiramente contida em gama, porque os pontos de sigma estão todos no exterior de gama. Então, bem aqui está o centro O da minha circunferência de inversão. Aí, o que eu vou fazer? Bom, a circunferência sigma ela tem o seu centro bem aqui, sei lá, chame-o de P. P não. A. E eu vou ligar esses dois centros, né? Traçar uma reta aqui, passando pelos dois centros. Certo? Bom, e aí, o que vai acontecer? Isso aqui. Foi definido esse ponto P. A imagem desse ponto P vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o P'. Bem aqui, vai ter o ponto Q. Ele está mais próximo, né? Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. E aqui vai estar o Q'. E eu vou traçar uma outra reta. Deixa eu só voltar um pouquinho para a tela anterior. Eu provei algo mais forte aqui, eu não sei se vocês repararam, mas a gente provou nessa configuração aqui que P, Q, Q' e P' são concíclicos. Concíclicos. Não sei se vocês... Acho que está errado aqui. Tá? Concíclicos. Tá aqui. Não sei se deu para perceber, mas a gente acabou de provar que eles são concíclicos. O quadrilátero aí, QP, P', Q', ele é um quadrilátero inscritível. A soma dos ângulos opostos aí é 180 graus. Então, eu vou usar fortemente isso agora, tá? Eu vou traçar uma reta aqui, certo? Que vai gerar esse ponto, que eu vou chamar bem aqui de X, tá? E esse ponto X, sua imagem vai ser o X'. Certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu ligar o X', o Q', o X e o P, a gente tem que esses 4 pontos são concíclicos. A gente acabou de provar na tela anterior. XP, opa, falei besteira. Aqui, né? Aqui. X, Q, Q' e X' são concíclicos. Certo, Cícero? E daí? Se eles são concíclicos, esse ângulo que está bem aqui, ó, chame-o de alfa, ele vai aparecer bem aqui, ó. Exatamente por esses 4 pontos serem concíclicos. Tá, eu vou agora ligar do X para o P. Quando eu ligar do X para o P, opa, ficou meio curvo aqui, eu vou ligar do X' para o P'. A gente tem agora também o seguinte, que esse ângulo, bom, agora ficou muito pequeno, eu fiz o desenho muito pequeno, vai ficar meio tosco, mas esse ângulo bem aqui, ó. O ângulo OX', se você chamá-lo de beta, tá? Ele vai ser igual a esse aqui.
Por que, Cícero? Porque X, P, P' e X' são concíclicos. Tá? Certo. Só que alfa mais beta é 90 graus, porque QP é um diâmetro. Então, se alfa mais beta é 90 graus, então bem aqui é 90 graus. Ó. Aí acabou, né? Porque agora a gente tem que o ponto X' vai estar sobre uma circunferência de diâmetro P', Q'. Então, agora, se você ficar traçando uma infinidade de retas passando por O e cortando sigma, a imagem de todos esses pontos vai ser exatamente a circunferência de diâmetro P', Q'. E aí a gente provou que a imagem vai ser exatamente uma circunferência. Bom, e aí eu acho que eu consegui chegar no que eu queria. Eu cumpri os objetivos.